pessoa. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai. Filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais. Não vai ficar ninguém para trás. Não vai ficar ninguém para trás. Oh, Pai. Pela autoridade que foi concebida cada um pastor aqui, nós não abrimos mão de nenhum de vocês. Nós não abrimos mão de nenhum de vocês. Ninguém ficará para trás. Ninguém ficará para trás. É mentira do diabo. Ele é um mentiroso. Nós, pela autoridade concedida, em nome de Jesus, ninguém vai ficar para trás. Você não é mais escravo do medo. Oh, obrigado, Pai. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui crescendo em Ti, Senhor, aprendendo mais a Tua palavra. Pai, eu repreendo todo sofisma, todo engano, todo espírito de medo caindo por terra agora no nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por nós repreendemos toda distração. Eu declaro mentes cativas à Tua palavra, Senhor, ouvidos atentos e abertos para receberem, Senhor, a Tua palavra, a boa semente, Senhor, que não voltará vazia, mas produzirá 100 para 1, Pai. Eu declaro cada um aqui saindo empoderado, com sua fé ativada, sabendo exatamente quem era em Cristo e podendo andar em ousadia e em autoridade sobre essa terra. Assim eu declaro em nome de Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, galera. Oh, obrigado, Pai. Fique à vontade. Eita, que Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Obrigado, Pai. Eu estava preparando essa mensagem, ela totalmente foi apagada. E eu falei, meu Deus, e agora? O medo quis vir rapidamente, negócio de 1 segundo, 2 segundos, mas tinha conhecimento dentro de mim, para poder saber onde é que as mensagens que são apagadas ficam. E veio paz. De repente veio paz. Então o inimigo, ele realmente só tem poder para colocar medo na gente se faltar conhecimento. A porta para o medo é a falta do conhecimento. E hoje o nosso tema é medo e fé. E eu quero te fazer algumas perguntas antes de a gente começar. Eu queria que você fosse bem sincero com você mesmo. Você já deixou de fazer ou conquistar alguma coisa por deixar o medo tomar as rédeas da sua vida? Quais danos o medo tem causado na sua vida? Deus te fez com um propósito. Deus te fez para um propósito. E Ele deseja que você cumpra esse propósito. O que o medo tem causado? Quantas coisas você deixou de conquistar? Quanto tempo você perdeu? Quantos anos? Talvez décadas. Quantos dias, meses você perdeu distraído com dúvida, com preocupação, com procrastinação? Isso é muito sério, irmão. Se você está perto da palavra de Deus, você precisa crescer. Você precisa evoluir. Você precisa ser esticado. Porque não existe nada que nos estica mais lá fora do que a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, fala, meu Deus do céu, imitadores de Cristo. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe quem nós somos em Deus. E é muito forte isso. Isso é muito forte. Por isso que algumas pessoas preferem a ignorância, sem nem perceberem que preferem a ignorância. Escolhem a ignorância por não perceberem, porque percebem que quando adquirem conhecimento, aquele conhecimento traz responsabilidade. Aquele conhecimento traz uma clareza de quem você é e do que você pode viver em Deus. E o medo tem causado um dano muito forte. E existe o medo e existe a submodalidade do medo.
Existem as consequências físicas, emocionais, existem as consequências naturais e existem as consequências, né, espirituais que nós deixamos de usufruir porque não estamos andando em fé, em autoridade sobre essa terra. E eu creio que todo esse engano vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Não fique com medo. Deus te ama, Ele te preparou essa noite para que você saia daqui empoderado. Não é porque a gente vai falar sobre um tema que traz receio ou que deixa a gente muito pensativo, a gente precisa ter medo de enfrentá-lo. Eu prometo que Deus preparou, através do Espírito Santo, uma palavra poderosa hoje, que vai produzir fruto. Na minha vida e na sua vida também. Amém? Lá em Romanos, deixa eu ver. Lá em Romanos 8,15 fala, pois não, na NVI, tá? Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam, fala assim, mais, conjunção adversativa, que, né, meio que elimina o que foi falado antes e traz algo revelador. Mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ei, você tem um Pai que te ama, que se importa com você, um Pai que Ele tem instruções específicas e quer que você cresça. Acabou o tempo de ficar satisfeito com leitinho. Tem muita gente já adulto na fé se satisfazendo com leitinho, botando só os pés nas águas. Ei, chegou a hora de mergulhar. Chegou a hora de mergulhar totalmente. O Senhor tem mais para mim e para você. O Senhor tem muito mais, e Ele espera muito mais de mim e de você. Amém? Quando você age com medo, uma má decisão pode alterar totalmente o curso da sua vida. Né? Um avião, acho que Ritinha já citou isso aqui, quando ele muda 15 graus aqui, em alguns minutos não mudou muito, mas daqui a algumas horas ele pode chegar a outro continente. E existem, né, assim, Deus nos deu livre-arbítrio, e existem consequências das nossas decisões. E o medo e as suas submodalidades, eles são muito poderosos para afetar o nosso destino, para afetar as nossas decisões. E deixa eu dizer uma coisa a você, Deus nos ungiu com um amor tremendo por você. E a gente deseja que você acerte. A gente deseja que você cresça. A gente deseja que você prospere no Senhor. A gente deseja que você acerte. Tem muito mais cristão. Tem cristão que está há muito tempo na igreja, nunca trouxe ninguém para a igreja, mas já tirou um bocado. Porque não está vivendo a palavra. Porque está andando só com os pezinhos na água. Meu irmão, Deus quer que você seja sal da terra e luz do mundo. Deus espera isso de mim, de você. Isso não é peso. O fardo do Senhor, ele é leve e suave. Leve e suave, o tempo todo. A fé e o medo, eles são opostos. São completamente opostos. A fé, ela dá acesso a Deus na sua vida. Deus acessa a sua vida através da fé. A fé nele, a fé no Filho dele, a fé na redenção, na salvação, na vida eterna. A sua fé, ela vai produzir crescimento em você, no reino. Deus derramou dons e talentos em você, mas não para você. Estava ouvindo Tiago Borba falar hoje. Deus depositou dons e talentos em você, não foi para você não. Foi para abençoar os outros. E a gente precisa desenvolver os dons e talentos que o Senhor colocou em nós. A fé e o medo são completamente opostos. A fé, ela abre portas para o Senhor. E o medo abre portas para o inimigo. Abre portas para o devorador, para o diabo. Lançar mentiras, porque é o único poder que ele tem. Lançar mentiras que por tantas vezes pode se tornar verdade para você. Existe muita gente colocando muito poder no diabo. Não, porque o diabo, tem gente que fala mais de diabo do que de Jesus. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Onde já se viu? Ei, você tem a mente de Cristo. Ei, quando vier pensamento, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Eu tenho a mente de Cristo. E é totalmente oposto, gente. É completamente oposto. O medo, ele abre portas para que o inimigo lance palavras. E você precisa repreender essas palavras. A gente vai falar mais sobre isso. É muito importante que você entenda a autoridade que você tem nessa terra
através do nome de Jesus, através do que foi conquistado para mim e para você. O medo, ele é uma reação física, fisiológica, né? Em determinada intensidade, ele é uma reação fisiológica. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Lá em João 14, 27, a versão, né, viva, fala que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, né? E deixo a paz com vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. A Bíblia fala o pastor Ricardo falou no começo do mês, fala 365 vezes, não temas. Não temas para cada dia do ano, meu amigo. Ei, eu tive medo hoje, não temas. Amanhã, não temas. Depois da manhã, não temas. Aleluia, daqui a 30 dias, não temas. Daqui a 365 dias, não temas. Eita, o ano virou, não temas. Não temas, não temas. Aleluia. O medo, gente, muitas vezes ele é o que se chama de medo, às vezes ele é uma falta de clareza. Às vezes o medo, eu não tenho clareza do que eu devo fazer ou como eu devo fazer. Às vezes o medo, ele é falta de conhecimento, né? Às vezes o medo, ele é uma dúvida, ele é uma incerteza, ele é o não sei como fazer, ele é o eu não vejo como resolver isso. É como alguém que está andando num carro muito potente e pega uma chuva torrencial. Ele não para porque tem medo que alguém bata atrás e também não acelera porque tem medo de bater ou passar direto numa curva. Não é assim? Alguém já enfrentou isso? E aí o que a pessoa faz? Anda em velocidade reduzida. Então, o que o medo tem feito na vida do cristão? Ele tem feito ele andar em marcha lenta. Ele nem acelera porque não tem conhecimento suficiente. Está se alimentando de leitinho, botando só os pezinhos na água. E não corre muito, porque não tem clareza, não tem o conhecimento necessário. Ei, acabou esse tempo. A partir de hoje acabou. A nossa palavra tem poder. E eu declaro falência sobre as obras do inimigo, sobre a nossa vida, a vida de cada um aqui. Já era, acabou o tempo de criança. Nós vamos crescer. Nós vamos avançar. É tempo de crescer, é tempo de não sermos mais escravos do medo. Acabou. Quem crê, pega. Aleluia. Aleluia. O medo, como eu estava falando, ele é uma reação fisiológica do corpo a uma realidade externa ou interna projetada pela mente. Então, muitas vezes, cerca de 95% das coisas que a gente se preocupa nunca vão acontecer. Então, o medo ele é só uma projeção da realidade externa na nossa mente. Às vezes aumentada, às vezes criada, às vezes... É impressionante. Eu comecei a aumentar a empatia pelos meus pais através do meu filho. Eu vendo como ele se comporta, comecei a me compadecer dos meus pais. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, meus pais enfrentaram um leãozinho bem, né? Glória a Deus, porque meu filho, ele é criado na igreja. Mas muitas vezes ele vinha com pensamentos que ele falou. Aí eu pensava, caramba, ele está chateado comigo, mas ele criou na cabeça dele. E eu me vi quantas vezes fazendo isso na minha infância. Chateado com meu pai e minha mãe, porque eu estava criando na minha cabeça uma realidade que não era real, a respeito do amor que eles tinham por mim. E por muito tempo em minha vida eu fiquei chateado com eles, eu me converti. Primeiro eu perdoei por obrigação, porque crente tem que perdoar, e perdoei conscientemente. E cada vez mais isso vai trazendo uma realidade, falando, meu Deus do céu. Quem aqui já percebeu isso nos seus filhos? Fala, meu Deus, né? Quem aqui tem medo de levantar a mão, só para eu saber? Tá. Só para a gente nivelar aqui. Então, a realidade fisiológica, às vezes o medo, ele é um balizador que ajuda a não pular de um prédio, a parar e pensar e tomar decisões, planejar. O medo, ele pode te ajudar a aceitar um emprego ou não, a parar para orar. Né? Ele é um sinal de trânsito, ele é um alerta, ele pode ser um sinal de perigo também. E o medo, ele vamos chamar, eu não vou falar assim para não
porque eu estou aqui no púlpito, mas não é nenhuma besteira que eu ia falar, mas para você não entender errado, ele não é totalmente ruim, ele tem uma função, né? Ele tem uma função, ele exerce uma função, ele te ajuda a Patrícia, quando foi casar comigo, chegou na porta lá, o pai dela olhou para ela e falou: minha filha, se você não quiser casar, a hora é agora. Imagina se eu tivesse sabendo disso lá, esperando ela. Ia dar um desespero, né? Ia dar um desespero. O mundo chama de inteligência emocional, nós chamamos de fé. Talvez você não entenda essa comparação, mas se eu pudesse resumir para você o que é inteligência emocional, eu sei o que tem que ser feito e eu faço o que tem que ser feito. E o que a fé faz? Eu sei o que o Senhor quer que eu faça e eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar de não ter todas as informações, porque nós somos guiados não pelo que nós vemos, mas somos guiados pelo que nós cremos. Nós somos guiados por Deus. Nós somos instruídos por Deus para agir de acordo com a palavra e fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. E o que o mundo chama de inteligência emocional, ele chama também o medo, o excesso de medo, que aí a gente pode, em alguns momentos, descrever como o espírito de medo, porque muitas pessoas acreditam que somente o medo em si já é um espírito de medo. Eu vou te falar que não, o diabo não tem tanto poder assim, a não ser que você deixe a porta aberta, a não ser que você se abra para isso. E aí aquele espírito de medo que é paralisante, que te paralisa e que te para e que não te deixa avançar, o mundo chama de sequestro emocional. Olha que nome doido. Que é quando você sabe o que tem que fazer, mas não consegue colocar em prática o que sabe. Nós chamamos de espírito de medo. Nem 100%, nem 0%. Cada situação é uma situação, amém? Mas o medo, ele é fisiológico. E ele tem submodalidades. A raiva, o ódio, a rejeição, o ciúme. Né? Ciúme, o que mais, gente? A rejeição, o ciúme, o apego. Muitas vezes isso pode ser uma modalidade do medo. Isso pode ser paralisante por falta de conhecimento e às vezes não é por um espírito de medo. Às vezes é por ignorância mesmo. Às vezes é por falta de clareza, de conhecimento da palavra, de exercer a autoridade de quem você é em Cristo. Exercer a autoridade, olhar para a palavra. Eu estava conversando com o pastor Cirilo ontem, né? Às vezes são confusões da mente mesmo, e a gente precisa olhar para a palavra. A gente precisa olhar para a palavra. O que a palavra fala sobre isso? O que Deus fala sobre isso? O que o Senhor fala sobre isso? Existe uma coisa muito importante. Eu vou até descer para falar sobre isso. Você precisa ter clareza para não confundir, para não entender o medo como uma direção de Deus. Eu vou repetir. Você precisa tomar cuidado para não entender o medo como uma direção de Deus para não fazer o que tem que ser feito. Tem gente que fala, não, eu estou com medo, porque se fosse para dar certo, já que Deus está envolvido, tudo daria certo. Mentira do cão dos infernos. Mentira. Mentira mesmo. Nós somos guiados por paz e alegria. Temos discernimento no Espírito. E a gente pode ouvir essa voz e ser guiado por essa voz. Essa voz não diz, tudo vai dar certo, não. Essa voz diz, faz por aqui. Não vá por aqui. Não significa que quando você vai, tudo vai dar certo. Pode ser que no início depois tenha alguns desafios e você persevere, e você exerça autoridade, exerça fé, e você avance. Mas pode ser que não. E eu vejo muitos cristãos se acovardando com medo. Ei, Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez para avançar e cumprir o propósito. Avance, avance, avance. Você tem andado como um derrotado por aí, com medo, cabisbaixo, como alguém que, não tem nem disposição para cumprir o que o Senhor chamou para você. Levante sua cabeça, meu irmão. Levante sua cabeça. Foram feitos um teste com pessoas, a fisiologia de pessoas bem-sucedidas e vitoriosas.
e pegaram a Paralimpíada e pegaram os atletas cegos, né, deficientes visuais. E a primeira coisa que eles fazem quando terminam uma corrida é levantar as mãos. Aleluia, uhul, vitória. Fisiologicamente é uma posição de vitória. Todo mundo aqui sabe reconhecer uma posição de um fracassado ou de vitorioso. Ou não? Então o medo, ele gera consequências físicas e emocionais. Ele gera consequências. Sabe, eu tenho certeza que pessoas que andam em medo roem a unha ou caem cabelo. Não significa que os carecas aqui são medrosos. Mas, né, não significa isso. Mas pode sim acontecer isso. Eu vou subir agora, que eu entrei em posição de perigo. A Bíblia diz que a gente não deve enfrentar, a gente deve fugir. Das tentações fugir, mas vou brigar com ninguém, Deus me livre. Ai, ai. Pensamentos errados, do tipo, se é que vai dar certo, tudo daria certo. Ah, eu acho que Deus me abandonou. Mentira do cão. Mentira. Mentira do cão. O inimigo número 1 da fé é a falta do conhecimento, que leva o medo. Eu duvido você ter medo de algo que você já venceu. Davi, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército? Deus foi comigo contra o urso, contra o leão. Quem é esse caba? Você aqui no Nordeste, quem é esse caba safado? Epa, puxar logo a peixeira, né? Ia ser com a peixeira. Eu vou raspar a peixeira no pescoço, né? Ia ser alguma coisa assim. Ei, não existe medo de montanha que já foi derrubada. Não existe. Não existe. Então, peraí, Leão, se não existe medo de montanha que já foi derrubada, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Lançar a palavra. Lançar a palavra. Eu sou um homem, né? Meu corpo ainda não foi glorificado. O seu também não. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E o nosso corpo ainda não foi glorificado. Então a gente precisa mortificar esse corpo. A gente precisa morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Tem gente que está querendo viver para si mesmo e morrer para Cristo. É o contrário. A gente precisa morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Quem está buscando seus próprios interesses? Está fazendo o quê? Vivendo para os prazeres da carne. E se distanciando de Cristo. Eu, na pandemia, tive muitas mudanças do meu negócio. Cheguei a ficar esgotado, esgotamento mental mesmo, estresse, essas coisas, muita pressão, coisas, circunstâncias. E eu declarando a palavra. Mas chegou um dia que eu estava tão esgotado fisicamente, que eu não conseguia confessar a palavra. E você sabia que eu tenho autoridade sobre a minha casa? Sabia, amém? A minha esposa também tem. E eu falei, Patrícia, eu preciso que você olhe por mim. E naquele dia, no carro, a gente viajando, ela exerceu uma autoridade que eu acho que o carro estava flutuando. Ela exerceu uma autoridade que ela gritou tanto que eu quase parei no acostamento. Diz que ela está aqui, ela está exercendo uma autoridade. E todo espírito de medo ali foi embora. Todo espírito de medo foi embora naquele momento. Ei, você precisa exercer a autoridade que Deus lhe deu. Você tem autoridade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Ele venceu. Aleluia. O medo gera estresse, esgotamento, gera preocupação, preocupação, ocupar-se com algo que ainda não aconteceu. O excesso de medo é uma evidência de algo que precisa ser ajustado dentro de você ou no ambiente onde você vive. Eu vou dizer de novo, o excesso de medo, ele é uma evidência, uma fumaça, que algo dentro de você precisa ser ajustado ou no seu ambiente.
E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos entender que medo, preocupação, ansiedade, dúvida, procrastinação, preocupação não é de Deus. E existem tipos de medo, por exemplo, medo de fracassar. Tem gente que tem tanto medo de fracassar, que o que acontece, ela fracassa. Porque ela tem mais fé para declarar fracasso do que para declarar vitória. Ela tem mais tempo gasto falando sobre fracasso do que falando sobre vitória. Tem gente que tem medo de se frustrar e não se conecta com ninguém, se desconecta de tudo e de todos, porque eu tenho medo de me frustrar. E perde de usufruir do sobrenatural de Deus. E declara tanto sobre frustração, que a frustração alcança ela. Ou ele. Tem muita gente que tem medo de ser rejeitado. É um medo humano. De não ser amado, de não ser notado, de não ser quisto. Ei, eu perdi meu pai com 11 anos de idade, 11 para 12 anos de idade. Mas eu ganhei um pai. Um pai que me cuida de mim. E que me orienta, que me instrui. E que me completa e me preenche completamente. Eu não sei se o seu pai natural não está aqui. Mas você tem um pai. Você tem um pai que te ama. E que cuida de você. E que preenche cada parte do seu ser. E que deseja caminhar junto com você. E que deseja avançar com você. E que deseja correr a carreira com você. E que tem instruções específicas. Tem gente que tem medo de ser criticado. Eu vou te falar, quem tem medo de ser criticado é porque é muito crítico. E tem medo que os outros façam aquilo que ela faz constantemente. Às vezes não verbalmente, mas mentalmente. Olha e fala, fulano, ciclano, beltrano. E o problema de ser crítico é que você nunca pode ser pior do que aquilo que você critica. Então aquilo gera um peso para você, de estresse, de esgotamento tão forte, que te afasta do Senhor. Ei, nós temos o fruto do Espírito. Nós andamos em paz, em mansidão, em domínio próprio, em alegria. Quando eu conheci Patrícia, eu tive que falar com o Guto para namorar com ela, porque ela trabalhava no ministério. E eu lembro ela falando, ela declarava muitas vezes, eu queria ter a doçura da Paula e a ousadia da Marisete. A Paula é uma menina que trabalhava no ministério, está morando em Tulsa, casou lá. Trabalha, eu acho que mora lá. E ela declarou tanto que ela achou Ritinha. Com a doçura de Paula e com a ousadia de Marisete. A pureza de Paula e a ousadia de Marisete. Recebe, Ritinha, é verdade. E ela declarou tanto que ela chegou nisso. E hoje ela tem comunhão próxima. Então ela, por associação, vai recebendo essa unção. Tem gente que tem medo do abandono. Irmão, eu tive o privilégio em 2018 ou 2019, eu não lembro, de ser mestre de cerimônia da formatura do rema prisional feminino. E eu estava lá. Muito bonito, segundo minha esposa. Cabelo ajeitado, todo arrumado. E dizendo, fulana de tal, 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 tal. E ela entrava. Você está entendendo? Dentro da cadeia. Ciclana, fulano de tal. Que o Senhor já esqueceu tudo que ela fez. E não se lembra mais. Ela, E ela dentro de uma prisão. Ou seja, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos. E ela dentro de uma prisão. Mas completamente livre. E ela gritando. E eu, meu Deus, que privilégio poder estar aqui. Que privilégio poder estar vendo aquilo. Completamente liberta. No ambiente físico, presa. Completamente liberta. Muitos estão livres, mas estão completamente presos. Pelo medo, pelos sofismas, pelo engano, pela falta de fé, pela falta de conhecimento. Meu irmão, acabou esse tempo. Hoje acabou esse tempo. Não mais escravos do medo. Se
você for pegar o significado da palavra medo, fala que medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante um evento perigoso, um eventual perigo, na verdade. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém. Faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reação que caracterizam o medo. Cortisol, adrenalina. Tem uma fábrica, um remédio aqui, ó. Endorfina, serotonina, dopamina, cortisol. O cérebro produz isso. E o ambiente, a tua fisiologia, produz isso. Primeira Timóteo 1,19, tem um versículo muito massa, que fala: mantenha-se firme na sua fé e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo. Porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado e por isso perderam a fé em Cristo. O livro Como Ser Guiado pelo Espírito, do Kenneth Hagin, ele fala que um cristão maduro, ele não tem só o testemunho interior, uma voz audível, mas a própria consciência dele já o instrui a tomar decisões do Espírito. Onde ele começa a ter mais velocidade. Esse versículo fala sobre porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estavam errado. Tem uma voz, existe uma voz, que se você escuta, você não erra. E existe uma voz que quer te instruir, que quer te levar para o lugar que o Senhor deseja que você viva. Você está vivendo para você ou para o Senhor? João 4,18 fala: no amor não existe medo. Em Deus não existe medo. Em Jesus não existe medo. Na palavra não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Quem anda com medo não está crendo no Senhor. Não está andando na verdade, na palavra, em fé. Nós somos cristãos, né? O Espírito Santo habita em nós. Dois espíritos, o espírito do inimigo não pode habitar dentro de nós, porque luz e trevas não podem ocupar o mesmo lugar, mas você pode ter opressão, né? Então, espíritos de medo, de perturbação, de confusão, podem estar atormentando você. E só existe uma pessoa. Eu posso orar por você e expulsar esses espíritos, mas só você pode permitir que isso aconteça. Se você quiser que eles não saiam, eles não vão sair. E é assunto para outro culto isso. Mas eles já saíram daqui. Todos que permitiram. Vencer o medo é parte do amadurecimento do cristão. Faz parte. A montanha, se essa montanha, Marcos 11, 23, lança-te ergue do mar, representa o desafio ou o impossível. Porém, se você está caminhando e enxerga uma montanha, você não enxerga o horizonte. Mas se você sobe a montanha ou elimina a montanha, você começa a ver o horizonte, clareza passa a existir. Se você está dirigindo e tem uma chuva e a chuva para e a montanha sai, você pode acelerar, sim ou não? Amém? Você está aqui ou já foi embora? Então, se a montanha sai, clareza chega. 1 João 5,4 fala: pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Ei, nós andamos pela fé e não por vista.
Eu gosto já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo. O livro Uma Mente Moderada, recomendo, e Disciplinada, de Nancy Dufresne. Ela conta lá nas primeiras páginas a respeito de um cachorrinho que ela tinha, e ela botava água para o cachorrinho. E todo dia de manhã que ela acordava tinha um monte de bichinho. E quando ela botava a mão para tirar os bichinhos, ele despedaçava e sujava mais ainda a água. Aí ela teve uma ideia. Eu vou pegar uma mangueira com água, eu vou colocar dentro, vou encher de água, ela vai transbordar e a água vai ficar limpa. E assim aconteceu. Ela colocou a água, transbordou e toda aquela sujeira foi embora. Tem muitas pessoas com medo tentando resolver-se sozinha, tirar o medo da cabeça, tirar toda a preocupação. E ele se transforma em 2, 3, 4 tipos de medos diferentes. O que você precisa é se encher da palavra, se encher de fé, de autoridade, de conhecimento. E toda aquela sujeira que está na mente vai sair. Toda. Leão, você só vai falar de medo? Não. Nós vamos falar agora como nós podemos ativar a nossa fé. Eu vou dar 3 passos práticos para você de como você pode ativar a sua fé. De como você vai ativar a sua fé. E é muito importante que você saia daqui ativando a sua fé. Muito importante. É muito importante que você pegue para as pessoas que você mais anda, pegue esse culto e envie para essas pessoas assistirem. Porque o teu ambiente, ele influencia completamente a forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você age. Se o seu ambiente é bom, provavelmente vai ser bom para você. Se o seu ambiente é tóxico, provavelmente vai ser tóxico para você. E vai produzir em você mais medo. Então, 3 passos práticos de como ativar a sua fé. Vou tomar até uma água aqui. Bota a musiquinha mais animada. Já vamos falar de ativar a fé agora. Primeiro passo, né? Prepare um ambiente adequado para que a sua fé cresça. Prepare um ambiente adequado para que sua fé cresça. Em cada um de nós já foi depositada uma medida de fé, mas nós precisamos desenvolver, aumentar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o ambiente que você vive, ele pode estar sendo um facilitador ou um dificultador de você aumentar a sua fé. Se você está num ambiente tóxico, que as pessoas não têm a mesma fé que você, que as pessoas, elas, pelo contrário, desdenham da sua fé. Se você não tem um ambiente onde você possa estar louvando, adorando ao Senhor, se você não tem um ambiente onde você possa estar ouvindo a palavra de Deus, provavelmente isso está sendo algo prejudicial para o seu crescimento. Então, falando sobre preparar um ambiente adequado para que a sua fé cresça, você precisa criar um ambiente para você ouvir a palavra e se encher da palavra. A fé vem pelo ouvir. Então eu preciso ler a palavra e ouvir a palavra. Através de ministrações. Uma coisa que o pastor Ricardo faz, aprendo muito com ele. Ele escuta todo dia uma pregação. Continua assim, pastor? Bota no carro todo dia, vai tocando lá, bota no Verbo da Vida ou no MP não sei o que lá, né? Aqueles aplicativos, Spotify, aquelas coisas. E bota a pregação e vai ouvindo. Por quê? Ele está aqui, fazendo algo que aparentemente é perda de tempo, mas ele está ganhando tempo. Ele está crescendo no Senhor. Ele está aumentando a fé dele. Então, um ambiente para ouvir a palavra e se encher da palavra é muito importante. Um ambiente que você possa ler. Sabe, como é que cria um hábito? Colocando algo em cima de algo que eu já fazia. Então, se eu assisto muita TV, tira as pilhas do controle da TV. Tira da tomada da TV e coloca livros do Kenneth Hagin, Bíblia, devocional, do lado do sofá. E quando você sentar e tentar ligar a TV, eita, vou ler. Quanto mais você dificulta aquilo que é ruim e facilita aquilo que é bom, mais fácil de você inserir no seu ambiente. Mais fácil de você inserir no seu ambiente. E isso vai ser, eu vi, quem que a gente ouviu, amor? Foi o Rick Renner fala, né? Que antes de ele comer qualquer coisa durante o dia, foi quem? Foi Smith, um cara que eu não sei falar o nome. Smith. Isso, é o que vocês ouviram aí. Smith. É, isso. Ele fala que antes de ele comer qualquer coisa, ele se alimenta do alimento espiritual. E se você criar regras, boas regras para o seu dia a dia, antes de comer amanhã, se alimentar da palavra. Talvez nos primeiros dias seja mais difícil, mas depois fique mais fácil.
Ao ponto de que a gente estava fazendo isso lá em casa, a gente estava fazendo, e eu fui começar a comer, eu falei, epa, eu peguei um livro aqui, li 5 páginas, voltei e comi. E depois continuei lendo. Mas eu não fracassei naquilo que eu determinei. No mesmo dia, a Patrícia ia comer, eu falei para ela, é mesmo, peraí. Eu pegou e foi ler. Então, quando a gente determina algo e aquilo vira um hábito para a gente, tem certeza que eles tomaram banho e escovaram os dentes para vir para aqui hoje, não foi? Amém? Ai de mim. Então, se afaste de ambientes tóxicos. Existem pessoas que elas parecem que estão sendo usadas pelo inimigo para afastar a gente da igreja, né? E que às vezes elas têm poder, porque nós permitimos e damos esse poder para ela de nos tirar a paz naquele dia. E a pessoa só tem esse poder se você permitir. Então você precisa realmente gerenciar o seu ambiente, gerenciar ambientes tóxicos. Você precisa colocar os seus olhos no Senhor. O medo vem. Pastor Cirilo me deu uma dica ontem. O que ele faz? Posso dizer, pastor? Ele fala, peraí, minha família está bem? Meus filhos estão bem? Meu trabalho está bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Não. O que a palavra fala sobre isso? Vai para a palavra. A palavra fala que eu sou mais que vencedor. Eita, aleluia. A palavra diz que eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Que eu sou filho amado, que eu tenho autoridade. Que eu tenho que ter bom ânimo. É o que a palavra diz sobre mim, sobre você. Então, você precisa colocar os seus olhos no Senhor. Utilize o escudo da fé para eliminar todas as setas do maligno que são lançadas. Guarde sua mente e o seu coração. Venha no culto domingo, terça, quinta, sábado, o dia que tiver, venha. Até que você esteja muito forte. E não fique preocupado se está vindo muitos dias para a igreja. Mas você está guardando sua mente e coração, você está blindando o seu ambiente. Se você está gastando mais tempo com as coisas do mundo que com Deus, provavelmente você está fraco. O Senhor, Ele é o Senhor dos seus negócios, Ele é o Senhor da sua finança, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua saúde, Ele é o Senhor de tudo que é seu. Ele se importa com tudo, preenche o seu dia com o Senhor. Tudo que você faz, tudo. Romanos 10:17 fala assim, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você tem tanta fé, quanto você tem palavra dentro de você. Vou falar de novo, você tem tanta fé, o quanto você tem palavra dentro de você. Se você tem pouca fé, é porque tem pouca palavra dentro de você. Se encha. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E Efésios 6:16 fala, em cada batalha vocês precisarão de fé como escudo, como eu já falei agora, né? Para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. 1 Coríntios 16:3 fala, estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens de coragem e sejam fortes. E tudo quanto fizerem, façam com amor. Meus irmãos, prepare um ambiente de crescimento. Deus quer te fazer prosperar. Medo, muitas vezes, é você querendo assumir o controle por Deus. Deixa Deus assumir o controle. Deixa Deus assumir o controle. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer, pastor? Morrer para si mesmo e viver para Deus. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer? Entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. O que queres que eu faça? É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, mas talvez você só vai conseguir fazer isso se você mergulhar mais. Se você parar de se alimentar só de leitinho da palavra, mas começar a comer um alimento mais sólido. Se você for fazer um rema, se você for estudar a palavra, se você encher e preencher o seu dia com a palavra de Deus, aí você vai estar confiante. O processo de persistência, que a palavra fala muito sobre isso, né? Sobre persistir. Em Romanos 5:3, eu gosto muito do versículo, né? Glorificar o Senhor nas tribulações produz confiança, produz um caráter aprovado, produz, primeiro não é confiança, produz esperança. Isso, daqui a pouco eu abro lá. E isso faz com que você desenvolva, aumente sua fé, vá progredindo. O Senhor foi comigo contra o urso, contra o leão,
Seja feita a sua vontade, Senhor. Me guia, me conduz. Quando você realmente confia os teus caminhos ao Senhor, Ele vai corrigir tudo que tem que ser corrigido. Para de querer assumir o controle. Não, porque eu faço melhor do que o Senhor faz. Faz nada, rapaz. O Senhor faz muito melhor. Muito melhor. Segunda passo, né? Prático para você ativar a sua fé. Fique forte e preencha a sua vida de fé e confissão. Fique forte e preencha a sua vida de fé e confissão. Com o quê? Com oração, com jejum, louvor e adoração. A oração, você vai ler a palavra e orar segundo a palavra, confessando fé para a sua vida, as promessas que o Senhor tem para você. Jejuar vai mortificar a sua carne. Você não jejua para conseguir algo com Deus, mas para morrer para si mesmo. Ei, eu ficava desesperado. Eu tenho até vergonha de dizer isso. Na hora do almoço, se eu não comesse, eu ficava nervoso. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, né? Vocês são todos já, né? Mas deixa eu falar, a comida me dominava. E eu comecei a jejuar 14, 16, 18 horas por dia. Emagreci 15 quilos. Quase um modelo, segundo a minha esposa. E a comida não me domina mais. E como é poderoso jejuar. Como é poderoso. Você assume o controle. Se você não aguenta ficar sem comer, meu irmão, como é que você vai vencer? Se uma comida te domina, o que mais vai te dominar? Ah, mas é difícil. Difícil é morrer no inferno, queimando. Ah, pastor, você é bravo. Não, pastor, eu estou falando em amor mesmo. Porque eu não abro mão da sua vida. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Perdeu o diabo velho, como diz Daniel de Jesus. Então, o segundo passo é oração, que é a confissão de fé, jejuar para mortificar a carne, louvar em gratidão ao Senhor e adorar o Senhor em rendição e dependência a Ele. Através da confissão da fé, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, né? Ou sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E cremos em Deus. O tempo está estourando, pastor. Meu Deus do céu. 2 Coríntios 5,7 fala: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Muitas vezes as pessoas querem. Isso é muito importante. Esse versículo devia pregar no seu quarto aqui. Por quê? Todo dia você acordar e falar, olha para a conta bancária e falar: ai meu Jesus, me acorde. Não, você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você. Ixi, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós. Amém. Nós vamos lembrar disso. O dia mal vem, as circunstâncias aparecem, as situações aparecem, você precisa entender e se levantar em ousadia e declarar aquilo que você quer que aconteça, com toda a sua fé. Lá em Mateus 17:20 fala: por causa da fé pequenina de vocês, disse Jesus, porque se vocês tivessem fé, ao menos no tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: sai daqui, e ela iria para bem longe, e nada seria impossível. E aí no 21 ele fala: porém, esta espécie não sairia se vocês não tivessem orado e jejuado. O que ele está dizendo com isso? Você precisa declarar e matar a sua carne, meu amigo. Ficar sensível. Quando você jejua, você fica sensível. Quem tem orado por discernimento do Espírito? Quando você jejua, você fica mais sensível para discernir as coisas espirituais. É impressionante. É impressionante. Não estou falando para você fazer nenhuma loucura, amém? Você é guiado. Hebreus 11 fala: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. O que é uma pessoa sem fé? É um desesperado. É uma pessoa sem esperança. O que é alguém com fé? É alguém com esperança. A fé, ela escuta
A esperança, ela escuta a música do futuro. Mas a fé dança a música hoje. Teve um ratinho que encontrou um mágico e falou: eu tenho muito medo do gato me matar. Aí não, tudo bem, eu vou lhe transformar num gato. Puf, transformou ele num gato. Aí ele, obrigado, agora eu estou com medo do cachorro me matar. Como assim, cachorro? Não, porque o cachorro persegue o gato, né? Aí transformou ele em cachorro. Aí ele disse: obrigado. Aí agora eu estou com medo de me caçarem. Meu irmão, se você não sabe quem você é, você não sabe quem você é em Deus, se você não exerce autoridade, não importa o que você tente se transformar, você vai continuar com medo e fracassado. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Deus dos exércitos. Nós confiamos no nosso Senhor. O terceiro passo é: olhe para a palavra e se lembre do que o Senhor fez por você. Quando a pressão vier, olhe para a palavra. Pastor Cirilo, o que a palavra fala sobre mim? Quando a pressão vier, lembre-se do que o Senhor fez por você e sua família. Ei, se não fosse o Senhor, eu já estaria morto. O pessoal fala que eu ganhei na loteria, casei com Patrícia. O Senhor na minha vida. Meus filhos lindos, maravilhosos, bem quietinhos, obedientes. Não entendi a risada. São bênção, herança do Senhor. Senhor, meu Deus do céu. Quando eu me converti, eu fui assistir um culto com o Patrícia e falei: eu nunca vou pregar num culto desse, o povo sabe muito da palavra. Deus me livre. Me benzi 3 vezes assim. Deus me livre. Eu era católico, tinha acabado de me converter. Falei: o povo sabe muito da palavra aqui. Lá pelo menos o povo lê a liturgia. Então lembre-se do que o Senhor fez, fortaleça a sua nova identidade de Deus. Ei, as coisas velhas já se passaram, vez que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Fortaleça essa nova criatura no Senhor. Você tem uma nova identidade em Cristo. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Fortaleça isso. Vou chamar o louvor. Pode vir um louvor para pensar que eu estou acabando, só porque o pastor olhou para mim que eu já estou estourando a hora. Eu nem vi a hora que terminar de louvar, pastor. Olha, pai, ó. Pai, pastor. Declare e agarre as promessas que Deus tem para você. Deus já deve ter falado para você aquilo que Ele espera de você. Pessoas já devem ter declarado sobre sua vida aquilo que Deus espera de você. Eu tenho certeza, você já tem um testemunho interior do que Deus espera de você. Ele espera de você. E Ele acredita em você. A revelação ela é progressiva. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da terra que te mostrarei, Ele não falou todas as informações, não. Ele obedeceu cada etapa. Tem gente esperando Deus revelar tudo para obedecer. Avance no que está à tua disposição. Às vezes a tua disposição é um departamento que você começou a servir, Deus colocou nas suas mãos. Sirva com excelência. Sirva com excelência. Como se Jesus estivesse na sua casa pedindo um copo d'água. Para Ele. Para Ele. E persevere em fé. Persevere em fé. Existe uma cidade que tudo funcionava muito bem. As pessoas confiavam a palavra umas das outras. Tudo funcionava perfeitamente. Não tinha crime nem nada. A cadeira vazia. Não existia processo judicial. Tudo funcionava muito perfeitamente bem. E o prefeito teve uma ideia. Para provar que existe lei ali naquele lugar, ele construiu um monumento que era uma forca. E quando ele inaugurou, todo mundo começou a ficar com medo. O medo entrou naquela cidade, o espírito de medo entrou naquela cidade. Eles começaram a querer ler as leis com medo de ser enforcado. Eles começaram a procurar advogados com medo de ser enforcado. Eles começaram a ver se escolhiam melhor os políticos para poder não ser enforcado.
Muitos cristãos têm deixado o mundo instalar um monumento na sua cabeça, que fica te colocando medo. Tem pessoas que saem com dinheiro na bolsa do ladrão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é fé ou é medo? Deus não te deu o espírito de medo, mas de fé, de ousadia, de intrepidez. Todo sofisma tem que ser quebrado, precisa ser quebrado. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelas instruções de hoje que você nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é soberana na nossa vida, Pai. Nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Nós não temos mais nossa vida como preciosa. O nosso desejo é Te agradar, é Te servir, é viver a Tua vontade para a nossa vida, é viver o Teu amor. Obrigado, Espírito Santo, por você nos instruindo cada um que está aqui a viver segundo a palavra, a viver em fé, a viver a nova identidade em Cristo, a andar em ousadia, em autoridade, em intrepidez, usufruindo do melhor dessa terra, Pai. Usufruindo do melhor dessa terra, Pai. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de cuidado, Tu és um Deus que se importa conosco, Pai. Tu és um Deus que quer o melhor para a nossa vida, Pai. E eu declaro pessoas sendo ajustadas à Tua vontade, Pai. Ouvidos abertos, olhos de entendimento aberto, arrependimento de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Eu declaro corações, Pai, abertos. E você trazendo clareza, Senhor, daquilo que precisa ser pedido perdão, Pai. Daquilo que precisa ser ajustado, Pai. Daquilo que precisa ser aberto mão, Pai. Aquele apego, aquele engano, aquelas coisas que têm afastado o Teu povo de Ti, eu declaro caindo por terra agora, no nome de Jesus. Eu declaro a paz na família de cada um, eu declaro o amor, Senhor, preenchendo cada um deles, Senhor. Eu declaro decisões sendo tomadas agora, Senhor, que vão mudar a história das pessoas que estão aqui, Pai. Pessoas que não sairão daqui envergonhadas porque precisam tomar decisões. Pessoas saindo daqui sabendo exatamente o que tem que ser feito para ajustar a mente e o coração à Tua palavra, Pai. Para ajustar as coisas que você precisa fazer, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu esquece de tudo que a gente já fez. Quando nos perdoa, Tu lança no mar do esquecimento. E traz à memória dessas pessoas que elas não devem se sentir culpadas, Senhor. Aqui é um ambiente de crescimento, é um ambiente de amor, não é um ambiente de ódio, não é um ambiente de julgamento. Eu declaro pessoas andando nesse ambiente, Pai, de crescimento, Pai, onde nós iremos prosperar em tudo que a gente fizer, Pai, em tudo que a gente fizer, Pai, um novo tempo, uma nova estação. Pai, obrigado pelos dons, Senhor, em movimento nesse lugar, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo que existem pessoas aqui que precisam se perdoar. Às vezes já perdoou alguma pessoa, às vezes já perdoou alguém, às vezes cauterizou a mente, tomou decisões erradas, começou a ter prazer no pecado, mas precisam se perdoar e se permitir serem amadas por Deus, serem cuidadas pelo Senhor. E assim será, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Quem é? Você pode.